Vascaíno do Cerrado. Fala galera, tô de volta agora com uma notícia bomba. Acabei de gravar um vídeo de pós-jogo, depois da derrota do Vasco para o Fluminense, mais uma derrota, né? Acho que a pressão estava muito grande em cima do trabalho do Fernando Diniz. Estava publicando o vídeo e saiu aí a nota oficial do Vasco anunciando a demissão do técnico Fernando Diniz. Pois é, o técnico Fernando Diniz não é mais técnico do Vasco da Gama. Não tem condição de manter um técnico sem resultado dentro de campo. O problema de tudo isso, e aí é onde vai ser complicado, é o seguinte: a cabeça dos jogadores que chegaram agora, por intermédio do Fernando Diniz, inclusive muitos deles, Inestrosa, o Andrés Gomes, o Brenner, o Spinelli, o Cuiabano, todos eles ali teve um trabalho feito com o Fernando Diniz para que eles fossem para o Vasco. O Alan Saldívia é um técnico que o Fernando Diniz já queria, um zagueiro que o Fernando Diniz já queria desde os tempos de Fluminense. Então, se tu imagina a cabeça desses caras, chegaram agora para um projeto, para o Vasco da Gama, para a temporada, e ver o Coutinho pedir, né, a rescisão de contrato e o Diniz ser demitido logo em seguida. Aí fica ali um cenário, inclusive, de terra arrasada, né? Meu problema é aí, porque o Diniz participou de toda a operação para contratar jogadores do Vasco, e o outro problema é o seguinte: quem é o técnico que vai assumir? Quem é o treinador que vai ser o comandante aí dessa barca, né, desse navio, dessa caravela? Há uma especulação trazida, inclusive, lá pelo Zé Comé, de que o Vasco já teria conversado com o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, que foi um dos treinadores que conversou com o Pedrinho presencialmente antes da contratação do técnico Fernando Diniz, tá? Ele disse não ao Vasco naquela altura, estava de férias no Rio de Janeiro, continua de férias, então pode ser que já esteja alguma coisa encaminhada com o Renato Gaúcho, mas a notícia que sai agora há pouco é que o Vasco demitiu o técnico Fernando Diniz. Fernando Diniz, que em coletiva falou que não é um técnico de pedir demissão de trabalho. O Vasco agradece aos trabalhos prestados pelo Fernando Diniz, um percentual de menos de 42% de aproveitamento em jogos do Campeonato Brasileiro. É disparado um dos piores desempenho de técnicos no Brasil. A gente tinha falado aqui, quem é que seria o técnico que ia cair primeiro? Caiu o Sampaoli do Atlético Mineiro. Aí tinha ali alguns técnicos com a cabeça premium, deles é o Vojvoda do Santos. Será que o Vojvoda vai sair? Será treinador do Vasco? O Santos hoje foi eliminado. O Santos também só tem um ponto no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, e foi eliminado do Campeonato Paulista. Será que o Vojvoda vai cair? Então, para mim, a expectativa era o Tite do Cruzeiro e o Vojvoda do Santos. Porque o Fernando Diniz, a gente sabia da parceria ou da amizade que ele tinha com o presidente do Vasco, o Pedrinho. Tanto o presidente Pedrinho quanto o Felipe sempre rasgaram elogio ao Diniz, sempre falaram que queriam trabalhar com o Fernando Diniz. Então tinha essa ideia de que o Fernando Diniz estava protegido pela direção do Vasco, que de momento algum ele ia cair. Até saiu essa semana, depois da rescisão de contrato com o Coutinho, de que o Vasco ia manter o Fernando Diniz no cargo, que a ideia era manter o Fernando Diniz até a parada para a Copa do Mundo. Isso aí era o que noticiava aí os jornalistas que cobrem o Vasco da Gama, mas não aconteceu. Caiu o Zubeldia no Atlético e caiu o Fernando Diniz no Vasco. Dois treinadores improváveis, apesar da pressão, tá? Dois treinadores, para mim, improváveis serem demitidos, apesar da pressão. Para mim, ia cair primeiro o Tite ou o Sampaoli, e depois esses treinadores tá aí. Então, Fernando Diniz não é mais técnico do Vasco. Vamos ver quem é que vai ser o técnico que o Vasco vai buscar no mercado. Tem um Admar Lopes, que tem ali, né, um conhecimento fora do Brasil, pode trazer um técnico português, pode ser que venha um técnico sul-americano, argentino, uruguaio, né? Ou pode ser que venha o remédio caseiro, como eu falei, o Renato Gaúcho assumir o time do Vasco para o resto da temporada. Você gostou aí da demissão do Fernando Diniz? Deixe seu comentário, deixe o joinha, se inscreve no canal, tá? Agora vamos ver o que vai acontecer. O Vasco
Agora tem já jogo aí, como eu falei, Campeonato Brasileiro contra o Santos, depois tem jogo contra o Fluminense, mas não tinha condição. Os números do Fernando Diniz eram muito ruins. O aproveitamento, o número de derrotas no Campeonato Brasileiro, né, e o número de sequência de resultados ruins, não tinha como manter. O Fernando Diniz, com 42% de aproveitamento, ele se mantinha no cargo, sendo que o Carille tinha mais de 50% de aproveitamento e foi demitido. Né? Quem foi o outro técnico antes do Carille? Teve um outro técnico antes do Carille que também tinha um aproveitamento muito baixo, foi demitido também. Enfim, tá aí então, o Fernando Diniz não é mais técnico do Vasco da Gama, o que mantinha ele era só essa questão com relação ao Pedrinho e o Felipe. Comenta, se inscreve no canal, tamo junto. Mais notícias eu trago nos vídeos curtos, fica ligado ou lá no Instagram, tá? Uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas. A parceria com a Shopee, Mercado Livre e a Netshoes, esse aqui é o melhor custo-benefício que mudou de fato a minha vida. Isso aqui eu vou falar, é um depoimento pessoal, tá? Eu sei que você não gosta, mas para quem passou dos 40 anos, presta atenção, isso aqui mudou a minha vida. Eu tinha um hábito de tomar Tocilax. Eu comprava uma cartela de Tocilax e ficava no meu quarto. Então, às vezes eu segurava minhas dores nas costas, porque eu tinha muitas dores nas costas, para poder dormir e não ficar tomando Tocilax. Então, às vezes eu passava a noite em claro, rolando, tentando achar uma posição, que doía muito as minhas costas. Depois que eu passei a tomar o Desinflex, nunca mais, isso é de verdade, cara, para quem sabe da minha honestidade, eu nunca mais tomei um Tocilax. Eu nunca mais tomei um remédio para dor. Isso aqui é um santo suplemento. Eu vou falar aqui o que tem, tá? Colágeno tipo 2, princípio componente de cartilagem. Sua suplementação auxilia diretamente na manutenção da função articular, ajudando a prevenir o desgaste e a reduzir dores em articulações como joelho e ombro. Ação anti-inflamatória, que é um especial. Curcumina 95%, tá? Esta é uma concentração muito alta de curcuminoides. Ela atua como potente anti-inflamatório natural, ajudando a diminuir a rigidez matinal e as dores crônicas causadas por inflamações nas juntas. E o terceiro, o magnésio, especial para o funcionamento muscular e para a fixação de cálcio nos ossos. Ele ajuda a evitar câimbras e fadigas musculares, complementando o cuidado com a estrutura que sustenta as articulações. Mudou a minha vida, cara. Nunca mais eu tomei remédio para dor. O custo-benefício custa R$60 no Mercado Livre. E um desse aqui dá mais de 2 meses. Compra, testa e depois você me fala aqui.